Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula daremos início ao estudo do ramo das probabilidades dado no nono ano de escolaridade, nomeadamente na disciplina, e que lá está, de matemática. Vamos então, sem mais demoras, abordar aqui alguns conceitos que eu considero preponderantes teóricos para que depois no futuro vocês possam melhor interpretar e resolver alguns exercícios relativos a esta temática. Vou então, sem mais demoras, começar a dar algumas definições que eu considero mais do que importantes, fundamentais mesmo. Ora, a experiência determinista, e já vos falo também da experiência aleatória. Aqui está a experiência determinista. O que é? Não é mais do que algo que está a ser testado, mas que não precisa de um estudo para saber o seu resultado. Ou seja, previamente já conhecemos o seu resultado. Imaginem, por exemplo, colocar água no frigorífico a uma temperatura negativa e esperar. O que é normal acontecer? Que a água solidifique e forme aquilo a que chamamos gelo. Então não há aqui aleatoriedade nenhuma neste acontecimento, neste conjunto de possíveis acontecimentos, ou seja, nesta experiência. Certo? Eu vou fazer algo cujo resultado eu já sei a priori, tá? Portanto, é uma experiência determinista. Eu vou aqui definir de forma muito célere. Experiência determinista é experiência cujo resultado já se conhece sem necessitar de realizar a experiência. De realizar a própria experiência. Ok? Cá está. Bom, agora, então, e uma experiência aleatória? Bom, a experiência aleatória não vou dizer bem o contrário, mas acaba por funcionar quase como o contrário da experiência determinista. E reparem que torna-se importante estudar as aleatórias, porque as deterministas não necessitam, não carecem de estudo, ok? Experiência aleatória. Ora, o que é isto, uma experiência aleatória? Cá está. Nada mais, nada menos do que algo que tem que se experimentar para se perceber de facto qual o seu resultado. Nós já à partida não sabemos o que poderá acontecer. Isso consiste, por exemplo, no lançamento de um dado não viciado, por exemplo, numerado de 1 a 6, eu sei lá que número é que pode calhar, então primeiro realizo a experiência e depois analiso. Eu, a priori, não sei o que é que pode calhar. Claro, sei que pode calhar um número entre 1 e 6. E isso vai ter um nome. Mas é um conjunto de acontecimentos. A verdade é que, ao longo de toda a minha experiência, eu posso ter um acontecimento em separado. E esse acontecimento, como é equiprovável de acontecer perante outros, eu nunca consigo ter a certeza se é esse ou outro acontecimento que irão, e perdoem-me a redundância, acontecer. É complicado, eu vou dar aqui uma definição um bocadinho simples. Experiência aleatória é aquela que necessita de ser realizada para se tirar conclusões. Ou seja, não há aqui um conhecimento a priori. Está bem? É preciso realizar o ato e depois perceber o que é que aconteceu. Há uma aleatoriedade. Eu acho que o próprio nome diz tudo, está bem? E a estatística, nomeadamente com base nas probabilidades, estuda fenómenos aleatórios. Entendam que não se podem estudar fenómenos deterministas, porque o próprio termo determinista significa que eles já se determinam antes mesmo de acontecerem, tá? Ok. Então, mas para isso eu agora preciso vos definir algo como muito usual nas probabilidades e que vamos falar inúmeras vezes, que são acontecimentos, tá? Ainda cabe aqui, posso colocar aqui a definição de acontecimento. Confesso-vos que as definições que eu vos dou vocês podem consultar em qualquer manual e não é com base nestas definições que vão começar a saber bem a matéria. A matéria vão sabê-la quando começarem a praticar exercícios. Eu creio que é a melhor forma de aprender. Contudo, há conceitos teóricos que, se não entendem, não é tão fácil para vocês resolver os exercícios. Por isso é que esta videoaula é importante, que é para vocês tentarem colmatar as dificuldades que irão ter na resolução de exercícios com esta componente mais teórica, está bem? Ora, então o acontecimento é qualquer subconjunto, vou aqui escrever, qualquer subconjunto do universo, ou seja, do todo, não é? De resultados, do meu todo, de uma experiência aleatória.
aleatória, ponto final. E isto é aquilo a que designamos por acontecimento. Reparem que eu já estou a explicar a matéria neste sentido. Falei-vos do que era uma experiência determinista, depois fui à aleatória e disse, não, as probabilidades estudam experiências aleatórias. Ora, as experiências aleatórias subdividem-se em acontecimentos, e esses acontecimentos é que vão ser testados, tá bom? Testados e, logicamente, classificados. Portanto, agora eu posso, com base no termo acontecimento, colocar aqui diversas categorias que os acontecimentos podem tomar. Ora, acontecimento. O acontecimento pode ser impossível, pode ser apenas possível, ou, pronto, e eu se calhar vou separar assim. Tenho o impossível e o possível. E dentro do possível, tenho aquele que irei considerar certo, e depois terei aqueles que irei considerar não certos. E há autores que escrevem mesmo assim. Pronto, e a partir daqui eu acho que isto é fundamental de se entender. Reparem, só quando resolverem exercícios é que vão perceber melhor isto. Mas imaginem que no lançamento de um dado numerado de 1 a 6, o acontecimento sair número 7. Só pode ser impossível porque não está no nosso espaço amostral, não está no nosso universo de resultados. Portanto, qualquer acontecimento que eu queira analisar que não se encontra no universo de resultados tem obrigatoriamente que ser um acontecimento designado impossível. E aí eu tentar aqui dar uma classificação mais teórica, mas nunca vai ser tão fácil perceber, tá? Portanto, o acontecimento impossível é aquele que não se encontra no espaço amostral. Ora, já o acontecimento possível é aquele que se encontra no espaço amostral. Aquele que se encontra no espaço amostral. Onde, se for certo, coincide com o espaço amostral. Vou voltar a dar o exemplo dos dados. Vejam, qual a probabilidade de... nem esqueçam a probabilidade. O acontecimento de sair um número entre 1 e 6. Ora, para um dado numerado de 1 a 6, esse acontecimento tem que coincidir com o espaço amostral. Portanto, é um acontecimento considerado certo. Coincide com o espaço amostral. Então, e o acontecimento possível, mas não certo? Bom, este aqui também pertence ao espaço amostral, mas não coincide com o espaço amostral. Ou seja, é apenas uma parte. Imaginem, sair número par. Seria o 2, o 4 e o 6. Sair número primo. Seria o 2, o 3 e o 5. Entre outros. Sair múltiplo de 5. Seria só o 5. Sair múltiplo de 7. Impossível, mas aí já não estava no espaço, portanto já estávamos aqui neste exemplo. Portanto, foi um mau exemplo, desculpem. Ora, mas dá para perceber a ideia, está bem? Agora, à medida que vão resolvendo exercícios, aí sim vão perceber melhor esta aplicação. Mas esta teoria tem que estar lá sabida, senão vocês, quando vos pedirem para classificar um acontecimento, não sabem, simplesmente. Tá? Tenham muita atenção. Só para recapitular, o acontecimento diz impossível se não estiver no espaço amostral. Imaginem sair 7 num dado numerado de 1 a 6. Isso é impossível. Diz-se possível se pedir qualquer coisa que esteja no espaço amostral. Mas se o que eu pedir for todo o espaço amostral, o acontecimento diz-se possível e certo. Para além de possível, é também certo. Se não, diz-se apenas possível, mas não certo. Ok? Agora vou apenas classificar os acontecimentos. E isto já não podem ser os impossíveis. Já têm que ser os possíveis dentro dos não certos. Normalmente é dentro dos não certos. Se bem que o certo já pode ser caracterizado de outra forma. Só que eu não vou confundir-vos, porque não vos é pedido desta forma. Portanto, vou agora classificar os acontecimentos de outra forma distinta, que é referente a serem elementares ou compostos. Portanto, um acontecimento agora, e esqueçam o que está para trás. Acontecimento diz-se elementar quando o quê? Isto é muito importante. Se existir apenas um caso que lhe seja favorável. Se existir apenas um caso que lhe seja favorável. Eu penso que isto seja fácil de entender, ok? Seja favorável.
Então, isto ficou quase também do L. Então, e se for composto? Bom, se for composto, basicamente tem que existir mais do que um caso que lhe seja favorável. É fácil de entender. Portanto, se existir mais do que um caso que lhe seja favorável. Pronto. E esta é outra forma de os classificar, os acontecimentos que eu precisava de falar convosco. Está bem? Portanto, o acontecimento pode ser elementar, sair o número 1, num dado numerado de 1 a 6, ou composto ser o número par, porque pode ser o 2, o 4 e o 6. Já tenho aqui mais do que um acontecimento. Ouçam, é só isto. Não tem nada de muito complicado, está bem? Mas eu ainda posso classificar de outra forma. Isto é sempre um bocadinho mais complicado. Vejamos. Deixem cá ver. Eu agora tenho que vos explicar o que são acontecimentos incompatíveis ou disjuntos e acontecimentos complementares. Mas cuidado que não são o contrário um do outro. Por isso vou usar ainda outra cor, verde. Deus me perdoe por estar a usar o verde. Só Deus sabe o que me custa, mas para ficar um bocadinho mais apelativo, tá bom? Ora, e se houver alguém do Sporting para também não ficar chateado comigo, aliás, se alguém que estiver a ver o vídeo seja ou for do Sporting, não tem que ter vergonha, está bem? Acontece a todos, ainda vai a tempo de mudar. Ok, estou a brincar. Acontecimento, e agora vou classificá-los, não é bem, posso classificar, como sendo incompatíveis ou disjuntos, vou aqui colocar no singular, incompatível barra disjunto, vamos considerar sinónimos. E o que é isto dos incompatíveis barra disjuntos? São muito simples. São aqueles cuja interseção não existe. Ora, vamos ver, mais uma vez, o exemplo do dado. Sair número par e sair número ímpar. É impossível. Não há pares e ímpares. Ou é par ou é ímpar. Portanto, sair par e sair ímpar são dois acontecimentos incompatíveis ou disjuntos. Está bom? Portanto, incompatível barra disjunto diz-se a acontecimentos que não possam ocorrer em simultâneo. Isto é, cuja interseção não existe. E agora, se quiserem que eu vos deixe uma nomenclatura bonita, imaginem que os acontecimentos a testar até eram acontecimentos A e B, então cá estou eu com o P, isto vem a seguir, as probabilidades, desculpa. A intersetado com B tem que dar vazio, que pode ser representado com uma bola cortada ou com uma chaveta sem nada lá dentro, mas eu vou sempre optar pela bola cortada, tá bom? Pelo zero cortado. Pronto, esta é a nomenclatura simbólica. A interseção entre A e B não existe caso os acontecimentos A e B sejam incompatíveis ou disjuntos, está bem? Isto é muito importante. Por favor, entendam-me isto. Ora, neste caso, eu vou avançar então, e acho que vocês conseguem entender. O exemplo dos dados dá para tudo, já viram? É impressionante. Mas vou avançar para os acontecimentos complementares. Eu iria continuar com a setinha, agora vou aqui colocar complementar. Vou só usar singular para estar concordante em nível de texto, complementar. Mas tanto os incompatíveis barra disjuntos como os complementares só fazem sentido no plural, visto que têm que ser mais do que um acontecimento a interagir entre si. Vocês entendem? Estou apenas a colocar no singular para ficar mais correto, visto que comecei a escrever no singular. Ora, o que é que são acontecimentos complementares? São acontecimentos que se complementam um ao outro, mas necessitam de um requisito, ou seja, primeiro, eles têm que ser disjuntos ou incompatíveis, vejam. Imaginem novamente o A e o B. A interseção de A com B tem que não existir, mas depois há outra coisa que tem que acontecer, que é a reunião de A com B tem que coincidir com o espaço amostral, que também pode ser considerado S. Depende, ou é até, mas depende dos professores. Eu também vou optar sempre por este símbolo. Ora, mas cuidado, eu vou aqui escrever um textinho. Acontecimentos complementares são acontecimentos, quase que me dava vontade de dizer, que se complementam. Mas não é bem assim. A verdade é essa, mas assim não se entende tão bem. São acontecimentos que não podem ocorrer em simultâneo, mas
juntos, isto é, reunidos, compreendem o espaço amostral. E eu dou o exemplo do par e do ímpar, no caso dos dados. Vejamos, sair número par, sair número ímpar. São dois acontecimentos que não têm interseção, porque não se pode sair par nem ímpar ao mesmo tempo, mas os dois juntos correspondem ao todo, porque os pares e os ímpares em conjunto, o que é que me fazem? O que é que me permitem ter? O espaço amostral. Tá bom? Agora vejamos. É muito problemático, porque vocês caem muito neste erro, quer dizer, ok, os acontecimentos complementares têm que ser disjuntos ou incompatíveis. Sim, é verdade. O acontecimento para ser complementar tem que ser incompatível ao disjunto. Então o acontecimento incompatível ao disjunto para o ser tem que ser complementar. Errado. Tá? E eu dou-vos já aqui o exemplo. Vejam. Entendam o que eu estou a dizer. Para ser complementar não pode ter interseção um com o outro. Portanto, tem que ser incompatível ou disjunto. Contudo, um qualquer incompatível ou disjunto com o outro pode não ser complementar. Vejamos um caso de incompatíveis que não sejam complementares. Sair o número par e sair o número 5. Ora, é ou não é verdade que estou a falar do 2, do 4, do 6 e depois do 5? Não há interseção entre eles. Contudo, ainda falta o 1 e o 3. Ou seja, o 2, o 4 e o 6 e o 5 juntos não dão espaço amostral. Portanto, os dois juntos não são complementares. Porque para serem complementares, os dois juntos tinham que dar o espaço amostral. Está bem? Portanto, muito cuidado. Eu vou aqui escrever, porque por vezes exigem-vos este conhecimento, mas eu sei que não vai chegar e vocês têm que ter muita atenção quanto a isto. Está bem? Dois acontecimentos complementares têm de ser incompatíveis / disjuntos. Aqui confesso-vos que não sei qual é o termo mais usual, daí não arriscar e usar sempre os dois. Eu pessoalmente prefiro disjuntos, mas pode dar-se o caso de vocês nas vossas aulas falarem incompatíveis e depois pode haver aqui uma incompatibilidade entre nós e eu não quero isso, está bem? Portanto, dois acontecimentos complementares têm de ser incompatíveis / disjuntos, mas o recíproco não tem que ser verdade. Pode ser ou não. Ou seja, isto em português o que é que significa? Mas dois acontecimentos incompatíveis / disjuntos podem não ser complementares. E eu já dei aqui o exemplo. Tá bom? E dou outra vez se for preciso. Qual é o exemplo? Ora, sair o número par e sair o 5. São incompatíveis, mas não são complementares porque o seu todo, a sua reunião, não dá o espaço amostral. Contudo, sair número par e sair número ímpar já se verificam, ok? Portanto, já acontece isso. Espero que estejam a entender. Eram estes exemplos que eu queria falar convosco. Falta-me agora falar de probabilidades, que eu vou também juntar este vídeo, podia fazer num vídeo à parte, mas é tão pouco aquilo que há para dizer de probabilidades que eu vou arriscar falar já neste vídeo. Creio que não seja nada que vocês não consigam entender. Vão tirando apontamentos, está bem? Porque esta parte teórica vocês têm que ter conhecimento para depois poder fazer os exercícios. Bom, quanto à probabilidade de um acontecimento, ou às probabilidades, nós precisamos ter em consideração uma regra, porque sem esta regra não se estuda probabilidades, não há hipótese. Ora, probabilidade é a chamada regra ou lei de Laplace, tá bom? Regra de Laplace. E eu vou aqui enunciar-vos a regra e a partir daqui dar-vos a fórmula. A fórmula é muito mais simples do que a própria enunciação da regra. Na verdade, numa experiência aleatória cujos casos possíveis são em número finito, e normalmente usamos o n, um número qualquer, e equiprováveis, a probabilidade de um acontecimento é igual ao quociente entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Casos favoráveis de um determinado acontecimento face aos casos possíveis do espaço amostral. E a probabilidade pode ser representada em percentagem, em decimal ou em fração. Não pode, e por favor, imaginem a probabilidade do acontecimento A, que se representa assim, não pode nem ser mais pequena que 0, nem ser maior que 1.
Agora, pode ser igual a 0 ou igual a 1. Já vos vou dar esses casos. Mas, basicamente, o que eu disse da regra de Laplace é isto. Para acontecimentos numa experiência aleatória cujos casos possíveis sejam equiprováveis, reparem, casos possíveis e equiprováveis, se não o forem, esqueçam esta lei, tá? E mais uma vez o exemplo do dado é por demais evidente, a probabilidade de ser cada uma das faces é a mesma. Por isso é que eu posso aplicar a regra do Laplace, tá bom? A fórmula é simples, imaginem. P de A, por exemplo, será sempre um número de casos favoráveis, aqui referentes ao A dividir pelo número de casos possíveis. Aqui sempre ao espaço amostral. E como é uma fração onde o de cima no máximo é igual ao de baixo, ou será, no entanto, menor, que é o mais normal, a fração dará sempre 0, qualquer coisa. Cá está, entre 0 e 1. Não falha, é sempre assim, tá? Agora, vejam, se a probabilidade do acontecimento A der 0, então diz-se que este acontecimento é considerado um acontecimento impossível, um acontecimento que não existe. Portanto, acontecimento impossível. Cá está outra forma de classificar os acontecimentos, agora por análise da probabilidade. Então, e se a probabilidade der 1? Bom, aqui o acontecimento é certo. Então, e se variar entre 0 e 1, mas não for nem um nem outro? É possível, mas não certo. Acontecimento certo. Eu vou pôr entre parênteses possível, mas claro que se é certo tem que ser possível. Então, e a probabilidade do acontecimento variar entre 0 e 1, não sendo nem um nem outro? É só possível. Que eu vou também colocar não certo, embora eu não goste muito dessa nomenclatura, mas tudo bem. Acontecimento possível não certo. Mas cuidado, eu não meti aqui com os iguais, mas eles existem. Apenas estou a fazer a análise face à classificação de acontecimentos, está bem? Por favor, tenham isso em consideração. Aproveito para realçar que se multiplicarmos este valor por 100, passamos a poder interpretar como percentagem, tá? Basta multiplicar o número decimal por 100. Podem não ter decimal e manter fração. Desde que irredutível também não há mal nenhum. Portanto, 3 formas de representar uma probabilidade. Ou sob forma de fração irredutível, ou sob forma de número decimal, 0, qualquer coisa, ou então desse número decimal multiplicar por 100 e ter a percentagem. Tá bom? Vou então aqui só apresentar-vos duas propriedades que relacionam também a forma de classificar acontecimentos com a nomenclatura e a terminologia de probabilidades, mas claro está que só quando resolvermos exercícios é que vamos perceber isto na perfeição. Esta videoaula teórica, sem a resolução de exercícios a seguir, não servirá de muito, tá bom? Ora, imaginem que eu tenho P de A reunido com B. Ora, esta lei, e eu vou arriscar dar uma que nem vem no programa, mas vou arriscar fazê-lo. Esta lei é universal, tá bom? Cá está. Mas, se os acontecimentos, eu vou colocar aqui, em acontecimentos incompatíveis barra disjuntos, compatíveis barra disjuntos, o que é de esperar verificar nesta lei? Que a reunião dos acontecimentos A e B, e eu uso sempre o A e o B porque são as primeiras letras, podia ser C, D, E, F, são sempre letras maiúsculas, resultam apenas da soma dos acontecimentos A com o acontecimento B. Probabilidade de A mais probabilidade de B dá a probabilidade da reunião de A com B. Está certo? Porquê? Porque a interseção é zero. Simplesmente. Por isso é que eles são incompatíveis ou disjuntos. Portanto, esta é a primeira lei a ter em consideração. A segunda lei, que eu também considero muito importante, e reparem, depois poderá haver mais casos que eu vos chamo a atenção, mas para já ficam estes nesta videoaula, é o conceito de acontecimento complementar. Ora, a probabilidade de A mais a probabilidade do seu complementar tem sempre que dar 1, que é o equivalente ao espaço amostral. Ora, mas o complementar do acontecimento é o acontecimento com traço por cima. Está bem? E então, isto em acontecimentos complementares. Em acontecimentos complementares. Pronto. E agora sim, creio que ficou tudo por dizer.
ficou tudo dito, melhor dizendo, não ficou nada por dizer, assim sim, melhor dizendo. Há sempre algo por dizer, ainda por cima, numa matéria tão vasta e tão generalista como é a matéria da estatística, nomeadamente das probabilidades aplicadas à estatística. Contudo, tenho a certeza absoluta que se vocês acompanharem também as videoaulas com resoluções de exercícios, aí não haverá falha nenhuma. Se ainda assim, com esta videoaula, com as videoaulas com resolução de exercícios e tudo mais, vocês acharem que é algo que ficou por explicar, entrem em contato comigo e digam, olha, precisava de ver explicado esta parte que não encontro nos teus vídeos, ou que até encontro, mas não está muito bem explicado, ou eu não entendi bem, e eu acrescento com mais uma ou duas videoaulas a explicar aquilo que faltar, está bem? Não tenho problemas nenhum. Agora, primeiro, vejam muito bem as videoaulas e vejam se lá está tudo ou não e tentem comparar com os exercícios que têm para fazer, etc, etc, tá? Não se esqueçam, muito do estudo parte também de vocês. Eu dou-vos as ferramentas para vocês poderem estudar, agora vocês têm que ter o interesse para poder trabalhar nestas ferramentas, procurar mais, sugerir mais vídeos. Eu ficarei muito contente que o façam, está bem? Vai depender também muito de vós, não se esqueçam que estamos em ano de exame nacional e entrada para o secundário. O ensino secundário é a doer. O salto do nono para o 10º ano é terrível, é enorme, portanto tenham muito cuidado, tá bom? É tudo, espero que tenham gostado. Já sabem onde me encontrar. Tenho a descrição de todas as possibilidades de me contactarem em cada descrição de cada vídeo no YouTube. Portanto, não hesitem. Podem mandar mail, falar de qualquer forma, para sugerir novos vídeos, para expor as vossas dúvidas ou até mesmo para sugerir alguma correção caso detetem algum erro nos vídeos. Está bem? Estão à vontade. Por mim é tudo. Espero que tenham gostado. Estudem muito e não se esqueçam de partilhar o canal com os vossos amigos, ok? Um forte abraço matemático a todos. Adeus!